Maria Lúcia Fatorelli diz que a crise hoje ela é financiada pelo governo federal e mais, que há uma crise fabricada pelo Banco Central. Nós estamos num cenário de crise, mas não é qualquer crise. É uma crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Se nós pegarmos os livros de economia e finanças que são adotados em faculdades no mundo inteiro, inclusive na Europa, os mestres ensinam o que provoca uma crise. Quebra de safra, que aí não tem alimento para a população. Peste, que aí o povo todo adoece e não tem gente para trabalhar, para produzir. Quebra do sistema financeiro, porque aí desorganiza toda a economia. Ou guerra. Alguma desses 4 fatores aconteceram aqui no Brasil? Nada disso. Nosso povo está forte, ávido para trabalhar, graças a Deus, e apesar das dificuldades todas. Então, o que provocou essa crise? Foi a política monetária fabricada pelo Banco Central. E que política monetária é essa? Que não é ensinada nem nas faculdades de economia, administração contábil, não é ensinado isso. São ensinados modelos complicadíssimos que, na prática, não se sabe, não se chega a isso aí, ó, que está resumido em uma tela. Qual é a política monetária praticada pelo Banco Central? Maiores taxas de juros do planeta, significando uma benesse para o sistema financeiro e uma algema para a economia real, tá? Que não funciona com dinheiro caríssimo em decorrência das altas taxas de juros, sem justificativa. Tá? É uma benesse mesmo. A restrição da base monetária, o que é isso? Não deixam a economia ficar irrigada de moeda. Então, o dinheiro que sobra no caixa dos bancos, porque os bancos, se qualquer empresário quiser chegar lá para pegar um empréstimo, para criar uma escola, criar uma empresa ou uma pequena indústria, dar vazão à sua invenção, os bancos querem, no mínimo, 10% de juro ao mês, que dá 214% ao ano. Quem é que dá conta disso? Então, sobra dinheiro no caixa dos bancos. Maria Lúcia Fatorelli fez as contas e mostrou que há no caixa único do governo mais de R$1 trilhão. Então, ela questionou como pode-se dizer que a Previdência Social está falida, está quebrada. Usa uma teoria de que tem muito dinheiro em circulação, aceita esse depósito que já ultrapassa R$1,2 trilhão, cerca de 20% do PIB. Então, o Banco Central aceita essa montanha de dinheiro e entrega título da dívida para os bancos. À medida em que os bancos estão com os títulos da dívida pública, o que eles têm direito de receber? Juros. Então, o Banco Central enxuga toda essa moeda. Isso é voluntário, não tem nada a ver com depósito compulsório, não, viu? Enxuga essa montanha de R$1,2 trilhão. R$1,2 trilhão da nossa dívida interna são títulos que estão remunerando a sobra de caixa dos bancos e gerando escassez de moeda nos bancos. De tal maneira que, se algum empresário vai lá para pegar dinheiro, ou alguma família que quer comprar sua casa, é esse juro abusivo. Pense bem, o que aconteceria se o Banco Central parasse de enxugar essa montanha de dinheiro? O que aconteceria se esse R$1,2 trilhão estivesse no caixa dos bancos, minha gente? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta, igual o Banco Central fica? Os bancos iam querer o quê? Emprestar, para girar. Só que, para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro. O que seria da nossa economia hoje irrigada com R$1,2 trilhão a juro baixo? Só um mecanismo que gera, que cria dívida pública, já é responsável por essa crise. Tá? Um mecanismo. E aí, a crise tem
tem exigido uma série de medidas para contorná-la. A primeira medida foi a PEC do teto, a emenda 95, vocês se lembram? Que estabeleceu o teto para a saúde, para a educação, para a previdência, para o funcionamento do Estado. Mas os gastos financeiros com a dívida ficaram fora do teto. Vocês se lembram? Vocês sabiam disso? Essa PEC do teto foi para privilegiar o sistema financeiro. O que mais que vem aí para justificar essa crise fabricada pelas altas taxas de juros, por essa restrição da base monetária, pela formação de colchão de liquidez na conta única do Tesouro? Na gaveta do Tesouro Nacional tem mais de 1,2 trilhão de reais. E o Tesouro impondo esse sacrifício todo para os estados. 1 trilhão. Então, nós temos... Gente, olha só. Nós temos 1,2 trilhão na conta única do Tesouro. Nós temos 1,2 trilhão no Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Nós temos quase 380 bilhões de dólares em reservas, que dá mais de 1 trilhão de reais, só em dinheiro na mão, disponível. O governo federal tem mais de 3,5 trilhões na mão. O que justifica entregar o sistema Eletrobras, que inclui Furnas, inclui CEMIG, inclui tudo, por 12 bi? Nós temos mais de 3,5 trilhões na mão no governo federal. O que justifica entregar o sistema Eletrobras, setores da Petrobras, Casa da Moeda, Embraer? O que justifica? O que justifica detonar com a Seguridade Social, com a Previdência, principalmente? Se nós temos esse dinheiro todo, o que justifica deixar nosso povo desempregado e desesperado, porque não se fazem investimentos? Por trás disso está o que nós chamamos sistema da dívida. Tá? Sistema da dívida. Uma crise fabricada, retendo todo esse dinheiro, gerando um cenário de escassez. Porque o cenário de escassez é que está impondo as reformas, as contra-reformas, está impondo as privatizações, está impondo a autonomia do Banco Central. Sabe para que querem a autonomia do Banco Central? Para que esses mecanismos de política monetária suicida que o Banco Central está fazendo sejam sacramentados, qualquer que seja o presidente da República.